porque a palavra nessa noite é uma palavra que eu tenho certeza que vai falar ao teu coração, porque essa palavra um dia falou muito ao meu coração. Amém? E assim como diz a palavra, quem tem ouvidos ouça o que diz o Senhor nessa noite. Toma teu assento, querido. Fique à vontade. Abra tua Bíblia comigo. Na primeira carta de Tessalonicenses. Primeira carta de Tessalonicenses 5, versículo 14. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses 5, versículo 14. Eu trago uma palavra-chave nessa noite para você, meu amigo, meu irmão, você que por alguma obra de Deus está aqui nesse lugar. E essa palavra eu tenho certeza que vai encher o teu coração e vai fazer algo muito especial na tua vida. Todos acharam? 1 Tessalonicenses 5, 14. Nós vamos falar nessa noite, igreja, a respeito do poder da gratidão. Diga assim comigo, o poder. Não, mas diga com fé, o poder da gratidão libera unção sobre a minha vida. Amém? Toma posse dessa palavra nessa noite. Que a gratidão, ela vai liberar algo sobre a tua vida. Vamos ver o que diz a palavra de Deus no livro, na carta aos Tessalônicos 5, versículo 14, que o apóstolo Paulo diz assim: exortamos vós também, irmãos, e que ensineis os insubmissos e consoleis os desanimados, amparais os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua mal com mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos. Versículo 16. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. E em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Repita o versículo 18 comigo. Em tudo, diga, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Amém? Feche tua vida, mas não deixe mais aí para você refletir mais tarde em casa, amanhã de manhã, nessa palavra. Querido, o que é gratidão a Deus? O que é ser grato a Deus? Como, pastor, eu posso ser grato a Deus? Nós devemos ser gratos a Deus e somos gratos a Deus pelo simples fato de nós respirar. Isso não é mérito nosso. O fato de nós estar respirando hoje é graças a Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz, lá no livro de Gênesis, que o Senhor formou o homem, e depois de formar o homem, ele foi em suas narinas e soprou. E aí então, desse sopro, veio o quê? Ar nos pulmões. Se não fosse Deus, querido, ter dado a oportunidade do ser humano respirar, o ser humano é o quê? Nada. Qual é a pessoa que vive sem água? Ninguém. Mas o poder da gratidão, querido, ele agrada a Deus. O poder da gratidão, amado, enche o coração de Deus de alegria. Diga assim comigo, quando eu agrado, mas diga com fé, quando eu agrado ao meu Deus, Ele se alegra. Por que quando nós agradamos a Deus, Ele se alegra? Por que quando um pai é agradado pelo seu filho, ele se alegra? Por que quando um filho chega para o pai e compra um presente, um mimo, entrega nas mãos do seu pai, por mais simples que seja, o coração daquele pai se enche de alegria? Porque aquele pai sente a emoção de ver o seu filho ser grato por tudo que ele fez por você.
está fazendo na vida do filho. Amém? É bom ou não é um filho chegar e dizer: pai, eu quero ser que nem você. Ou melhor, pai, eu estou te dando um presente porque eu te amo. Você já parou para pensar que dimensão é o amor de Deus por nós, querido? Porque lá no livro de João 3, versículo 16, diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha que amor sensacional, que amor longano, que amor maravilhoso de um pai para com os filhos. Ele entregou o seu presente, porque Jesus era um presente de Deus para nós. E é até hoje esse presente. Porque quando nós adoramos ao Pai, nós adoramos ao Filho. A Bíblia diz: aquele que vem a mim, também vê o meu Pai. E aquele que vê o meu Pai, vê a mim. No livro de João 14, versículo 6, se não me engano, a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Por quê? Porque Jesus, querido, foi algo que marcou a nossa vida. Nós só existimos hoje pelo amor e pela misericórdia de Deus para nós. Então, meu querido, quando nós amamos a Deus, quando nós reconhecemos o amor de Deus e somos gratos a Deus, Ele automaticamente se alegra comigo. Porque eu estou retribuindo aquilo que Ele fez por mim. Quando nós fizemos algo que agrada a Deus, o que acontece? Para você pode ser uma recompensa. Para você pode ser um presente. Para você pode ser algo merecido, porque você adorou a Deus e isso agradou a Ele, fazendo com que Ele retribuísse em você. Tudo, meu amado, que nós fizemos para Deus não volta vazio. Olha o que diz a palavra. Olha o que diz. O apóstolo Paulo diz: exorto-vos também, irmãos. E quando admoesteis, ou quando ensinei os insubmissos, aconselheis os desanimados, amparais os fracos, e seja longânimos para todos. Por que isso está aqui? Será porque isso entristece o coração de Deus? Se hoje eu estou melhor, quando eu ajudo alguém que não está na mesma classe que eu, ou até esteja inferior, necessitando de ajuda, eu devo ajudar por medo, por misericórdia, ou simplesmente porque Deus está acima de mim? Primeiramente eu tenho que lembrar que Deus me amou. E é por isso que tudo que eu tenho, Deus permitiu que eu tenha. Então o poder da gratidão, amados, não é algo que se compra no mercado. Não é algo que se adquire com os anos. A graça de Deus nos foi concedida antes de nós existirmos. Não é mérito nosso o amor de Deus. Por quê? Porque antes de nós nascer, antes de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe, a Bíblia diz que Deus já havia nos amado. Olha a dimensão desse amor. Então eu pergunto para você, querido, se Deus nos amou de tal forma, por que eu não ser grato a Ele por tudo que Ele me deu até hoje? Por que essa palavra gratidão gera para muitos desconforto, mas gera para Deus uma grande alegria? Porque quando nós somos gratos a Deus, querido, Deus abre as janelas do céu, as comportas dos céus e começa a derramar sobre a nossa vida bênçãos sem medida.
Olha só que interessante. Eu sempre digo, querido, que as maravilhas de Deus estão onde a gente menos espera. Houve um incidente terça-feira com o Calô, meu filho. Nós estávamos numa reunião de pastores e numa brincadeirinha de meio segundo ele acabou engolindo uma moeda e parar no São Vicente. Fizeram o que tinha que fazer, fizeram endoscopia, tiraram a moeda, foi para o quarto de recuperação. E eu ali conversando com algumas pessoas e me chegou um senhor ontem pela manhã, nós ficamos 2 horas cravadas, ele um senhor católico e eu evangélico, e nós ficamos 2 horas cravadas compartilhando palavras que contaminou, escute bem, que contaminou aquelas pessoas que estavam no mesmo situação que nós ali, e elas pararam, estagnaram, e eu e ele em pé, ao lado da porta conversando. E eu comecei a analisar aquelas pessoas, todas elas estavam analisando o que eu e ele estavam falando. Nós chegamos a uma conclusão, querido, tão maravilhosa, que tudo que nós falávamos, nós só via um cutucando o outro. E o que nós estávamos fazendo ali? Nós estávamos discutindo religião? Não. Eu estava fazendo, não, eu estava somente compartilhando o que Deus tem feito na minha vida. E ele compartilhou o que Deus estava fazendo na vida daquele homem. Ele estava lá pelo irmão dele, que quase morreu do coração, e eu estava lá pelo meu filho. Às vezes a gente não entende, querido, o porquê que tais situações acontecem. Escute isso. Às vezes você não entende por que cada coisa acontece na tua vida. Saiba que tudo tem um quê e um porquê. Daquela simples conversa de 2 horas, imagine o que Deus não fez no coração daquelas pessoas que estavam ali, doentes, feridas, machucadas pela desgraça do tal câncer. E eu saí dali e fui fazer mais umas coisas que tinha que fazer, a baixa do caô e tal. E quando eu cheguei, tinha mais uma senhora do lado dele conversando as mesmas coisas que eu estava conversando. A graça de Deus é tão maravilhosa que ela contamina as pessoas numa proporção, numa dimensão extraordinária. Eu pude entender que eu e o Calô só tivemos naquele hospital, porque foi o lugar onde eu mais orei, das 9 horas da noite até a hora que a minha esposa chegou. Eu fiquei naquele local terrível, porque ali tinha pessoas dilaceradas. Chegou um senhor de 78 anos que bateu de moto na frente de um carro. Ele estava empachado da cabeça aos pés. Os enfermeiros que estavam naquela quarto de recuperação, 10 quartos, 10 salas dessa aqui, tinha 38 macas. E eu olhei para o meu filho, conversando comigo, sorrindo, e Deus falou no meu coração: pelo teu amor e pela tua graça comigo, teu filho amanhã vai para casa. Mas muitos desses não passarão nessa noite. Às vezes nós não entendemos o que é ser grato a Deus, igreja. É você amar a Deus de tal maneira que chame a atenção de Deus para você. Você só consegue chamar a atenção de Deus quando você ama Ele mais que tudo na tua vida. Você ama os teus filhos. Mas a Bíblia diz que quando nós amamos mais a Deus que os nossos filhos, Deus guarda a vida dos nossos filhos. Eu sou grato a Deus, querido, porque o dia que a minha mãe me jogou na rua com 2 anos de idade, eu pensei que tudo tinha acabado. Eu me criei ouvindo dizer que eu nunca ia ser nada, que eu ia ser um marginal, que eu ia ser um bandido. Mas o que fez a minha história ser mudada, eu ser um adorador, eu ser um verdadeiro adorador, eu reconhecer o quanto eu preciso desse Deus que é maior que tudo nessa vida. E eu olhava à minha volta naquele quarto, com 38 marcas. E o Cauã era um dos que estava melhor.
No mesmo evento que eu fui, estava um pastor de Lagoa Vermelha, a esposa dele vai fechar a porta, e quando ela fecha a porta, ela tranca o dedo na coluna, quebra o dedo em 2 lugares, fratura exposta. Eu estava na sala de raio-x, esperando bater o raio-x do Cauã, e ela me olha e diz assim, eu estava com um adesivo da igreja, que eles colavam na entrada lá, e ela disse assim, você estava nessa reunião? Sim. Ela disse, era para mim estar lá. E eu disse, mas o que houve? Eu quebrei o dedo em 2 lugares, fratura exposta. Ela disse, o que aconteceu com o teu menino? Eu contei o incidente para ela. Olha só que fatos circunstanciais que acontecem no nosso dia a dia. Mas o apóstolo Paulo nos ensina aqui, regozijai-vos no versículo 16. O que é regozijar, querido? É saber que acima de nós existem os céus. E acima desse céu existe outro céu. E nesse céu está um ser chamado Deus Altíssimo. E ao seu lado direito está Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. E dessa forma, eu entendo que regozijar da glória, da majestade de Deus, não é só quando eu tenho dinheiro, não é só quando eu estou bem, é todos os tempos. Porque o apóstolo Paulo diz o quê? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças. O poder da graça, o poder da gratidão, libera na tua vida, meu amado, unção, poder para mudar a tua história. A tua história, ela só não é mudada, ela só não é transformada se você não for alguém que ame a Deus sobre tudo e sobre todos. Porque quando Deus, querido, entra na nossa vida, Ele muda, Ele transforma, Ele faz algo que somente Ele tem poder para fazer. Tudo pelo poder da gratidão. Nós sermos gratos. Nós devemos ser gratos a Ele. Por tudo. Amém? Mas como Deus vai saber que eu sou grato? Quando você imagina algo, Deus já olha no teu coração e já sabe o que você está imaginando. É por isso que o nosso Deus, querido, Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Sabe o que são essas 3 coisas? Onipotente, que nesse momento Ele está operando em várias vidas aqui ao mesmo tempo. Onipresente, Ele está aqui, mas Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E onisciente, Ele conhece a mente e o coração humano, coisa que eu não conheço. Mas Ele conhece. É por isso que Deus merece o nosso respeito, merece o nosso amor, mas merece também a nossa gratidão. Porque se eu e você estamos sobre essa terra, é porque Ele tem permitido. Pare para pensar, querido, quantas pessoas deixam escapar das suas mãos como um punhado de areia a sua vida, que é algo tão precioso para Deus. Você não tem a sua vida em suas mãos. Se não é Deus, você não existiria. Seja grato a Deus, querido. Valorize tudo que Deus tem feito para você. Valorize tudo que Deus tem te dado. Quando você pensa que a tua vida não está boa, tem problemas, imagine o que um mendigo passa no dia de frio, sem comida, dormindo numa calçada gelada. Você já parou para pensar? Imagine o que uma criança de rua passa, vendo as outras crianças andando na rua com seu pai e sua mãe, de mãos dadas, e não ter um abraço de pai, não ter um abraço de mãe, não tendo alguém para no dia de frio abraçar e dizer, meu filho, vem nos meus braços que eu te esquento. Já parou para pensar nisso? Nós temos tudo.
Pode não ser a casa mais linda da cidade, mas é algo que quando nós chegamos em casa, fechamos a porta, ali é a nossa fortaleza. Ali tem que ser um pedacinho do céu. Você acha que eu, pastor, não tem esse problema? Não tem, querido. Somos humanos. Se eu dizer para você que eu, pastor, vivemos um mar de rosa, mentira. Porque se você vê uma rosa, da raiz até a flor, existe muitos espinhos. Sabe por que o mais bonito da rosa é em cima? Porque assim é a nossa caminhada com Deus. Para nós chegar até as pétalas de rosa, que é tão cheirosa, tão linda, tem um monte de espinho para nós passar, para nós atravessar. Mas lembre-se que depois dos espinhos vem a beleza. E essa beleza, e essa coisa tão linda, é Deus nos esperando para nos abraçar e para nos dizer, por você ser grato no pouco, no muito se colocarei. Isso é ser grato. É saber que o pouco que eu tenho hoje vai me dar suporte para muito. Porque eu nunca vi ninguém começar lá de cima. E os que começaram lá de cima caíram lá embaixo. Eu nunca me esqueço, simplesmente eu até brinco com a pastora. Eu digo que, às vezes, os pais, ou principalmente os pais dela, antes de converter, eles faziam umas coisas que fora do tempo de Deus. Então eu dizia, vai dar errado. Parece que eu, estava errado. Aí um dia, recebemos a notícia que um tio dela ia construir uma casa. E ele veio me contando e disse, padre, agora eu vou construir a minha casa. Veja que bênção. Eu digo, pá, que bom, que Deus abençoe. Comprei o telhado. Eu olhei para ele e disse, mas meu amigo, não começou pelo lado errado? No invés de começar pelo lado certo? Não, mas eu fui lá, gastei R$2.000 no telhado. O telhado está lá até hoje, apodrecendo. Às vezes nós não entendemos as coisas pequenas de Deus. Às vezes os degraus de baixos é um suporte por cima. Com Deus não existe salto à distância e nem salto com vara. É uma escada. E a escada do sucesso, uma das palavras que nós temos que ter no nosso coração é ser grato a Deus por tudo que nós temos. Aplauda o nome de Jesus. Amém? Então isso é ser grato a Deus. Você já imaginou que se Jesus não morresse por nós na cruz, o que era de nós? Você já parou para pensar, querido? Tudo que Jesus passou por nós, caminhando dias, noites. Você sabe que no deserto de dia é um calor terrível, mas à noite também é um frio terrível. Você imagina Jesus, a Bíblia diz, conta a história, que Jesus caminhou 2, 3 dias. Por exemplo, chega já e diz, Senhor, peço-te por misericórdia que vá à minha casa, minha filha está doente. Lázaro também, chega a notícia, Jesus dizendo, olha, teu amigo Lázaro morreu. E a Bíblia diz que havia uma distância de 4 dias de caminhada. Mas o que aconteceu? A Bíblia diz que cada vez que Jesus chegava na casa de Lázaro, ele era tão bem recebido que a Bíblia diz que Lázaro era íntimo de Jesus. Seja íntimo de Jesus. Porque até mesmo naquilo que é morte para você, Jesus irá mudar a história e fazer história na vida. Lázaro estava morto há 4 dias. O que acontece com a pessoa depois de 4 dias morta? Ela começa a apodrecer. Só que algo muito interessante. A Bíblia fala em 4 dias. Só que se você for ver na história judaica, um velório não dura 4 dias. O velório de um judaico dura de 6 a 7 dias. Até 8.
que havia 4 dias que Jairo havia morrido e havia sido enterrado. Dá muito mais que 4 dias. Então, Lázaro estava morto, ó, há muitos mais dias. Era caso encerrado. Mas o que fez Lázaro reviver? Jesus disse uma palavra mágica. Senhor, meu Pai, te dou graças. E ao mesmo tempo ele apresenta a vida de Lázaro. Quando você diz, Senhor, eu te dou graças pelo que eu tenho, Deus diz, então dê graças porque tu vai ter muito mais. Quando você diz, Senhor, eu te dou graças pela minha saúde, Deus diz, eu vou acrescentar mais saúde em você. Quando você diz, Senhor, eu sou grato por um pouco, Deus diz, então eu vou te dar muito. Porque tu é grato nas mínimas coisas. Isso é ser grato a Deus. Amém? Uma pessoa grata, a primeira coisa que ela faz, ela tem uma vida de oração com Deus. Ela tem intimidade com Deus. Ela se relaciona com Deus. A pessoa grata, ela aceita a correção de Deus. E muitas vezes a correção de Deus não vem por bocas humanas, mas vem pela própria palavra. Porque aqui na Bíblia, se você ler, você vai ver que tem ai. Ai daqueles que fazem isso, ai daqueles que não precisa o pastor chegar aqui, gastar um culto inteiro dizendo que você pode ou que você não pode fazer. Você, como uma pessoa ciente, consciente, você sabe o que você pode ou não pode fazer. Sim ou não? Você sabe. Ah, mas não me interessa. Aqui, eu estou trabalhando, estou orando por pessoas conscientes, que sabem o que é o que não é de fazer. Uma pessoa grata a Deus, ela regozija, ela aproveita os momentos com Deus. Ela goza, ela tem prazer nas coisas de Deus. E uma pessoa grata, ela sempre agradece a Deus pelos seus feitos. Quando você agradece a Deus pelos seus feitos, Deus retribui sobre a tua vida. Há poucos dias nós falamos sobre a lei da semeadura. Como é que funciona a lei da semeadura? Está ali, ó. Gálatas 6:7. Todo aquele que semeia, colhe. Imagine você, a partir de hoje, começar a plantar uma semente diferente. Uma semente abençoada. Uma semente que lá na frente, quando você for colher, você vai colher com alegria. Porque tudo que nós colhemos na presença de Deus, traz gozo. Tudo que nós plantamos, com Deus, traz alegria e traz paz. Agora, aquilo que nós plantamos sem Deus, é choro, é tristeza. Ah, pastor, eu digo isso por mim, filho. São 12 anos de casamento, 5 anos de casamento, eu só plantei semente de espinheiro. Quem conhece sucará? Quem conhece espinheiro de sucará aí? Aquele espinho, querido, ele te lateja. Imagina você passar a vida inteira plantando sucará na sua vida. Meu Jesus, nem presta, não, está amarrado, não, Jesus. Que você tem até hoje, querido, daqui para frente, só colhido bênçãos. Amém? Que Deus te proporcione a partir de hoje, que Deus comece a colocar nas tuas mãos. Faça assim com as tuas mãos. Diga assim comigo, nas minhas mãos, através da gratidão, Deus, nesta noite, vai liberar uma semente de paz, de alegria, de felicidade, para me plantar. E a terra que eu plantar vai germinar, vai frutificar e vai dar 100 por 1 da minha semente. Sabe o que é 100 por 1? É quando você planta 1 grão de trigo
naquele pé de trigo nasce 100 grãos. Você planta uma macieira, aquela macieira te dá 100 maçãs por época. Tá, claro que eu acho que uma macieira é até mais, nunca contei.